Fala galera. Ai, tô torto. Fala galera, que fala é o Samuca para trazer mais um vídeo aqui de eu reagindo. Você sabia, viu? Tô literalmente sozinho em casa. Então vamos lá. Existem milhares de entidades espalhadas pelo mundo afora. E algumas dessas entidades com certeza você nunca ouviu falar. E é sobre isso então que iremos Eu já ouvi mostrar falar pra do Pernalonga. vocês, galera. Entidades malignas que você não sabia que existiam. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, Peraí, existe essas coisas mesmo? Sabia que existia não. vai deixar logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha no começo do vídeo pra você não Gente, foi mal aí que eu tô gripado, viu? esquecer, beleza? E agora então, se já deixou o seu like para proteger a sua casa, vamos pro vídeo. Puxa a vinheta. Entidades Fala malignas. galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Caça-Fantasma Marques. Opa, galera, sou o Espírito Momolo. E quando falamos em entidades malignas, seres lendários, logo a gente imagina coisas como bruxa, vampiro, lobisomem. Elfos, demônios, etc, né? Mas ao redor do mundo existem tantas entidades que você nem faz ideia. Isso porque cada região tem suas próprias histórias, lendas, culturas, crenças. E é por isso então que em cada lugar do mundo Aqui no Brasil mesmo tem um folclore. existem as mais variadas entidades ou histórias. Vamos então começar esse vídeo com a Jiangxi. Eu falo assim, Jiangxi. não tá entendendo nada? A gente tá se protegendo pra começar o vídeo. Não sei se um punhado de arroz vai salvar a gente, mas mesmo assim, não custa nada tentar. Para apresentar para vocês a primeira entidade do vídeo, vamos para a China, local onde mora o Jiangxi. Pra quem nunca ouviu falar, essa criatura é tipo um vampiro da mitologia chinesa. Porém, diferente dos vampiros que a gente conhece, o Jiangxi não suga sangue. E sim, ele suga a energia vital da pessoa. Peraí, deixa eu ver Quê? certinho. Aqui tá escrito que eles sugam nossas vidas e fazem isso à noite, porque de dia dormem em seus caixões, como qualquer outro tipo de vampiro. E aí que, segundo a lenda, essa entidade pode ser facilmente distraída com um punhado de arroz. Isso porque se ele ver o alimento, o Jiangxi para de seguir sua vítima e só continua a atacar novamente quando terminar de contar os grãos. Então é bom ter um saco cheio de arroz, né? Que aí ele vai ficar o dia inteiro contando. A história diz que essa entidade surge, ela é criada a partir de um cadáver que sofreu de uma morte violenta. Ou também quando um cadáver não é enterrado dignamente. Como, por exemplo, foi enterrado longe da sua terra natal e sem as devidas homenagens para ficar debaixo da terra. Caso isso aconteça, então, um Jiangxi surge. Pois segundo as histórias, como esse cadáver É, faz sentido, né? Porque lá na China os caras gostam de arroz. Então, os caras contam os grãos de arroz e pronto. não conseguiu encontrar um sossego para ir para o outro lado, eles acabam ressuscitando. E fica vagando na terra em forma dessa entidade, perseguindo e sugando a energia vital dos humanos. Eles seriam então, galera, uma fusão entre um vampiro que a gente conhece e também os zumbis que a gente conhece. Porque por se tratar de cadáveres, eles têm a pele esbranquiçada, mas também um pouco verdeada, por conta dos fungos. E não conseguem se mexer direito porque seus corpos são rígidos, então eles andam dando pulos. Bizarro, né, mano? Eu não sei se eu ia dar risada ou se eu ia sair correndo se eu visse um zumbi pulando assim, sabe? Além disso, suas unhas e cabelos continuam crescendo normalmente, como se ele ainda estivesse vivo. Ou seja, além de tudo que falamos, essas criaturas têm unhas longas e cabelos longos. E também eles sempre usam roupas oficiais da dinastia Qing. Essas criaturas gostam de viver em lugares bem escuros, como grutas e cavernas. Porque assim como os vampiros que a gente conhece, esses vampiros chineses não podem chegar perto da luz do sol. E caso você seja mordido por um Jiangxi, você pode se tornar um deles. Bem perturbador, né, galera? Então, caso você for pra China aí, leve um saco de arroz com você, porque aí ele vai ficar o dia inteiro contando e você já, ó, sumiu. Vamos então agora para outra história. Os Blemis são entidades canibais sem cabeça que fazem parte da história da mitologia da Líbia antiga. Segundo as descrições, eles eram parecidos com seres humanos míticos, E o Igão? sem cabeças, com o rosto no meio do peito, debaixo do ombro. Algo mais ou menos assim, ó. Trem feio demais. Mas de acordo com Heródoto, um antigo historiador grego que viveu entre 484 e 425 a.C., os Blemis, galera, realmente existiram. Imagina Não era assim? Não? Não, porque você tá com a cabeça. Mas aqui no meio. Você não consegue imitar ele. Mas não tem rosto? Respeita. Segundo Heródoto, os Blemis, Blamings, Spanish Flamings, conhecidos como Zacapeloi, Acafaloi, Acapaloi,
não estudei essa língua. Mas esse nome em português significa o sem cabeça. Que teriam vivido na região da Líbia e do É a Rim, carinha dele. na África, entre 300 e 600 a.C. Isso segundo Heródoto, hein, galera? Mas alguns séculos depois, outras pessoas também descreveram essas criaturas. Pessoas como geógrafos e também naturalistas romanos, dizendo que na África existiam alguns povos estranhos que possuíam o rosto no meio do peito. E essas histórias acabaram se espalhando pelo mundo inteiro. E para vocês terem uma noção, na Europa medieval, por exemplo, vários desenhos dessas entidades foram encontrados em vários manuscritos e também mapas mundis a partir do século XI. Como, por Totalmente exemplo, bizarro. no mapa de Hereford, que foi pintado nos anos entre 1276 e 1285. Segundo das lendas, essa criatura adorava comer outros humanos. E como ele não tinha cabeça, ele também não tinha cérebro. A única coisa que ele pensava era em comer outras pessoas. E aí você me perguntar, mas se ele não tinha cabeça, ele não tinha boca? Também tinha, ficava na barriga. Ele comia por ali. Agora então vamos conhecer as tulpas. Já imaginou Pulpas, ter uma quase pulpas. criatura que fizesse tudo o que você pedisse e também se transformasse em tudo o que você quisesse? Bom, no budismo tibetano elas existem e são chamadas de tulpas. Segundo essa crença, as tulpas são entidades criadas a partir do pensamento. E essas criaturas devem servir ao seu criador. Elas são basicamente um pensamento tão forte, mas tão forte, que acaba se tornando real e se materializando em forma física. O problema mesmo é que como essa entidade está ligada ao pensamento de uma pessoa, ela pode ser tanto do bem quanto do mal, o que depende da forma de como elas foram criadas. Quando elas nascem, essas entidades são inocentes, realizando tudo o que o seu criador pede. Realizando assim todas as ordens e assumindo todas as formas que a pessoa quer. Mas aos poucos, conforme vão crescendo e amadurecendo, elas desenvolvem sua independência, o que pode acabar sendo perigoso. Geralmente a tulpa acaba sumindo quando o seu criador falece, pois o seu propósito ali já não existe mais. Mas em alguns casos ela é criada com tanta vontade, com tanto pensamento, que acaba sobrevivendo sem ele. E se você parar para pensar, galera, as tulpas podem ser bem mais comuns do que imaginamos. E elas não estão tão longe assim da nossa realidade. Como por exemplo, com base nessa ideia, a clássica lenda do bicho-papão pode na verdade se tratar de uma tulpa. Isso porque, teoricamente, o bicho-papão é criado na cabeça inocente das crianças. E aí que esse pensamento na cabeça da criança vai ganhando tanta força, mas tanta força, que ela acaba criando de verdade o bicho-papão. Vai alimentando ele, né, e ele se torna real, segundo as histórias. Outro exemplo também pode ser um amigo imaginário, que nada mais são do que manifestações criadas pela própria imaginação, normalmente das crianças. E mesmo que para alguns isso possa ser apenas a força do nosso pensamento, né, a gente acredita, a gente quer e a gente acaba conquistando, lá algumas pessoas acreditam que esses feitos acontecem por conta dessas tulpas. Eu penso e ela realiza. Agora vamos para capas. Segundo o folclore japonês, o kappa é uma criatura mística humanoide que vive nas profundezas dos lagos e dos rios para devorar os seres humanos. Essa criatura teria mais ou menos 1 metro de altura, com a pele coberta de escamas, um casco de tartaruga nas costas, membrana nos pés e nas mãos e um bico de uma ave. E aí em cima da sua cabeça ele tem um tipo de buraco, parecido com uma vasilha, que guarda um líquido misterioso. Que isso, mano? É uma garrafa o cara, mano? E segundo as crenças, é ali onde ele guarda toda a sua força e poderes sobrenaturais. Segundo a lenda, então, essa criatura é agressiva e sedenta por sangue. Ela então sai da água e vai até a terra firme em busca de suas presas. Dizem que o kappa ataca as pessoas quando estão distraídas tomando banho e suga todo o seu sangue. Inclusive, desde o antigo Japão, essa entidade é relacionada à maioria dos afogamentos do país. E acredita-se que os kappas são criados a partir do espírito vingativo de pessoas que perderam suas vidas afogadas. E de acordo então com a lenda, uma das formas de se proteger contra o kappa é cumprimentá-lo e se curvar respeitosamente. Ah, sai fora? Ah não, tudo bem, senão ele vai me matar, tudo bem, tranquilo. Isso porque se você fizer isso, a entidade vai se sentir na obrigação de retribuir o cumprimento e se curvar também. E aí nessa hora, quando ele abaixa, o seu líquido, onde tem todo o seu poder, né, toda a sua habilidade e tudo mais, acaba caindo no chão. E aí então ele vai ficar sem força, vai ter que sair correndo de volta para as profundezas de onde ele saiu. Outra forma de se defender dessa entidade é oferecer pepinos a ela. Isso porque é o seu alimento favorito. Aí ele vai ficar felizão, né? Não vou te matar mais. Inclusive, galera, se você escrever o nome de uma pessoa em um pepino e jogar dentro da água, né, de algum rio ou lago, o kappa vai proteger aquela pessoa que você escreveu o nome no pepino. Ou seja, o kappa não vai dar um capa na pessoa, tá ligado? E essa ligação entre capas e pepinos se tornou tão popular na cultura japonesa que atualmente o sushi com recheio de pepino é chamado de kappamaki. Que aí o kappa fica feliz e não ataca ninguém, né? Você é louco.
É isso, tá certo, mano. Tem que prestigiar essas entidades malignas. E aí, galera, conheciam essas entidades? Comente aqui embaixo qual você achou mais legal. Pode comentar também qual te deu mais medo. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like se não deixou no começo do vídeo. E esse vídeo também faz... Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Ai, as costas. Fiquei aqui no tempo. Ai, minhas costas. E eu fiquei meio assustado com esses bichos, né? Do nada, os bichos chamados capa. Do nada. Então, o vídeo ficou por aqui. Espero que tenham gostado. Se inscreva no meu outro canal também pra o burrinho não aparecer debaixo da sua cama. E então, falou.